Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. E galera, como eu queria falar pra vocês que esse jogo do Corinthians contra a equipe do Mirassol era um jogo tranquilo, era um jogo que o Corinthians ia entrar sossegado, respirando no campeonato e tudo mais, mas fato é que é totalmente o contrário, totalmente o oposto, um jogo extremamente decisivo, porque a gente sabe da nossa colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente sabe da nossa situação dentro do campeonato, e esse jogo contra a equipe do Mirassol vai ser um jogo assim que eu posso falar que é divisor de águas do Corinthians para esse campeonato. Um time do Mirassol que é um time extremamente bem montado, extremamente bem treinado, que não se acovarda dentro do campo. Então essa partida, apesar de ser na Neoquímica Arena, tem ares totais de decisão. A gente vai falar aqui da provável escalação, falar da arbitragem do jogo e todas as situações, pois teremos aí retornos de jogadores e vamos ver aí como que o Dorival armou esse time aí do Corinthians para enfrentar a equipe do Mirassol nesse sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Lembrando que o Dorival não vai estar, né? O Dorival não vai estar na beira do gramado, pois o Dorival é um dos suspensos da partida do Corinthians contra a equipe do Mirassol. Então vamos falar bastante da provável escalação aí. Então desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, muito obrigado, vocês são bravos, obrigado de coração, todo mundo que fortalece aí. Depois que você clica no like, já clica em Hypar e ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do Valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Rapaziada, vamos lá para a tela do meu PC, pois teremos certas situações diferentes aí desse time do Corinthians que provavelmente vai a campo contra a equipe do Mirassol 9 da noite pelo Campeonato Brasileiro, pois temos retornos. Então deixa eu colocar aqui o campinho para a gente poder debater. No gol, Hugo Souza. Hugo, toma um cartãozinho nesse jogo. O Hugo tá pendurado, rapaziada. O Hugo Souza, ele provavelmente não joga contra o Santos, que é a próxima partida do Corinthians, né? A gente tava até falando aqui que o Felipe Longo, tudo indica que vai ser a estreia dele com a camisa do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E o Hugo Souza tem dois cartões amarelos. Se o Hugo Souza tomar o terceiro, o Hugo cumpre a suspensão contra a equipe do Santos. Já que ele não vai jogar porque ele vai estar pela seleção brasileira, a gente tá pedindo aí que o Hugo dê um jeitinho, arrume algum perreco aí pra tomar um cartãozinho, mesmo estando fora daí, automaticamente já zeraria os seus cartões amarelos. Então, o Hugo Souza vai a campo nesse jogo do Coringão. Na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zaga, temos o retorno do João Pedro Tchoca. A gente já imaginava que o Tchoca poderia jogar justamente contra a equipe do Internacional e o Dorival lá colocou o Kaká, né, naquela ocasião, falando que o Tchoca se desgastou muito contra o Flamengo e tudo mais, mas fato é que o João Pedro tudo indica que joga esse jogo contra a equipe do Mirassol. Ao lado do Tchoca, Gustavo Henrique e na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio-campo, como primeiro volante, Raniel. Aí começam as possibilidades do time do Corinthians para enfrentar o Mirassol. Por quê? Ao lado do Raniel, no lado esquerdo, pode ser que teremos duas opções, ou o Breno Bidon ou o Maicon. A gente sabe o tanto que o Dorival Júnior ama o Maicon, né? Então tem a possibilidade real do Maicon também começar jogando ou até mesmo o Breno Bidon. Por que que eu tô falando isso? Completando o meio-campo do Corinthians, mais provável para jogar do lado direito, José Martinez. Aí vem a grande dúvida, porque Memphis Depay tudo indica que vai a jogo. O Corinthians, inclusive, treinou. O Memphis terminou a sua transição física aí depois de ter sofrido esse edema aí que durou vários dias, deixando o Memphis Depay fora do jogo contra o Sport, contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Internacional. O Memphis não joga desde a partida de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, o Memphis Depay pode ser que jogue. Daí a gente vai saber como que vai jogar. Se vai jogar no ataque, se vai jogar na articulação. Esse provável Corinthians que eu montei, o Memphis joga na articulação da equipe.
um pouco mais recuado, responsável aí pelos passes e tudo mais. Nisso, um dos meio-campistas, que no caso o Breno Bidon ocupava essa vaga, o Breno Bidon pode ser sacado ou até mesmo o Maicon pode ser sacado. Então poderemos ter certas novidades aí. Ou até mesmo os dois jogarem no time do Corinthians, o Maicon e o Breno Bidon mais avançado, do jeito que a gente está acostumado de ver, e o Memphis poderá entrar no lugar do Guinegão, coisa que eu acho mais difícil. A gente tá até falando aqui, seria uma puta de uma burrada do Dorival sacar o Guinegão do time, sendo que é considerado um dos melhores jogadores do Corinthians hoje. E tem o retorno do Yuri Alberto. O Yuri Alberto cumpriu suspensão contra a equipe do Internacional e agora volta a estar à disposição aí, tudo indica que como titular sim, com a camisa do Corinthians para enfrentar a equipe do Mirassol. Então, rapaziada, a grande dúvida da escalação do Corinthians é essa. Inclusive, eu até quero perguntar para vocês, você já comenta aqui embaixo a opinião de vocês, como que seria melhor montado essa escalação aí. Se o Memphis ali na articulação saca o Breno Bidon ou saca o Maicon, sacando o Maicon recua mais o Breno Bidon, ou tira o Breno Bidon do time mesmo e acaba colocando o Maicon ali junto com o Raniel Martinez, mantendo o Memphis na articulação e deixando os dois no ataque, o Guinegão e o Yuri Alberto. Mano, o Guinegão não pode sair desse time. Eu, particularmente, falando para vocês, essa escalação aqui que está na tela para vocês, para mim é a escalação mais certa de se fazer, mais correta de se fazer. Deixa o Memphis na articulação, o Memphis já jogou nessa posição em alguns jogos, depende muito de como que o Memphis vai se comportar em relação a esse jogo, né, porque o cara que é responsável pela articulação, o cara tem que ter uma velocidade, o cara tem que ter uma força, tem que se apresentar, tem que chamar o jogo para si, é a responsabilidade do meio-campista, não é verdade? Então, tem a possibilidade aí do Memphis jogar nessa posição, que ele sabe fazer muito bem, e vamos ver como que vai ser montado, e nisso, consequentemente, não tiraria o Guinegão do time titular do Corinthians. Eu acho que é o mais correto de se fazer. O Guinegão ali, ele consegue fazer uma recomposição de marcação muito boa, então, por exemplo, na hora que o Corinthians precisa diminuir suas linhas para marcar, o Guinegão pode voltar a ser esse cara do lado esquerdo, fazendo essa dupla com o Matheus Bidu, fazendo o pivô lá do lado esquerdo, para poder sair com uma qualidade de passe melhor, dando liberdade mais para o Memphis Depay, então fazendo com que o Corinthians jogando com 3 volantes e 3 jogadores mais à frente, dando uma liberdade maior para esses jogadores, muito Memphis e também o Yuri Alberto. Tá aí o questionamento, rapaziada. Como que vai ser essa frente, esse setor do ataque do time do Corinthians contra a equipe do Mirassol? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Arbitragem do jogo, rapaziada. Arbitragem do jogo do Corinthians contra o Mirassol. Eu confesso pra vocês que eu não lembro muito da arbitragem que vai ser responsável pra esse jogo do Corinthians contra o Mirassol, porque é o Felipe Fernandes de Lima. Deixa eu trazer a foto dele aqui pra vocês. Felipe Fernandes de Lima é esse cidadão aí, ó. Eu lembro que ele gosta de se aparecer bastante, né? E a gente tá tendo muita dificuldade em relação à arbitragem. Não sei não se esse cara inventa alguma coisa aí. Espero que não, mas vai ser esse cidadão aí o responsável pela arbitragem do time do Corinthians contra a equipe do Mirassol, rapaziada. Que jogo complicado, velho. Que jogo complicado. O Mirassol disputa a parte de cima do Campeonato Brasileiro, é um time que não é covarde, é um time que vai pra cima, é um time que marca muitos gols fora de casa, até mesmo mais do que dentro de casa, se eu não me engano. O time do Mirassol, ele vai pra cima dos seus adversários, sempre traz problemas pros seus adversários quando ele é o visitante, e não vai ser diferente, rapaziada. A gente sabe que o time do Mirassol não vai vir pra Neoquímica Arena, óbvio que vai vir respeitando o time do Corinthians, é óbvio que vai vir tentando controlar certas ações. O Corinthians vai estar em casa, com o apoio do seu torcedor, estádio lotado mais uma vez e por aí vai. Mas é óbvio que o Mirassol sabe que 3 pontos podem acontecer sim a favor da equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro. E cara, seria um desastre total se a gente saísse derrotado desse jogo. Seria
péssimo para o âmbito da tabela do campeonato. O Corinthians hoje está em 13º lugar, o Corinthians tem jogos a mais que seus adversários, o Corinthians visita a equipe do Santos na Vila Belmiro, um jogo extremamente difícil. A gente sempre falou aqui da sequência do time do Corinthians aí, e uma das dificuldades é essa partida contra a equipe do Santos, confronto direto, mas a gente precisa pensar no agora, que é a equipe do Mirassol, que eu tenho certeza que não vai amaciar pro nosso Coringão. Dá para ganhar o jogo? Oh, com certeza dá para ganhar o jogo. Depende muito da postura do Corinthians dentro de campo, né, rapaziada? O Corinthians vai precisar jogar com vontade, vai precisar jogar com determinação, com garra, com força, e é isso que a gente espera que esses jogadores aí, com a volta do Yuri, com a volta do Memphis, possam desempenhar aí em relação a essa partida. Lembrando a vocês que nesse sábado de manhãzinha, 10h30 da manhã, estarei com o pessoal da Identidade Corintiana fazendo aquela cobertura de pré-jogo junto com vocês. Então, você estiver assistindo aí esse vídeo hoje à noite, né, nessa sexta-feira que eu estou gravando, ou no comecinho da manhã do sábado, 10h30 da manhã, estarei com o pessoal da IDC pra gente fazer aquela mega live de pré-jogo, falando sobre todas as situações dessa partida aí, e no pós-jogo estarei também ao vivo lá na Identidade Corintiana pra gente poder falar tudo sobre a repercussão dessa partida extremamente importante entre Corinthians e Mirassol. Se você chegou até aqui, eu peço muito para deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @eusoutimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?